Interação. Nossa, 39 já. Alô? Flávio. Opa, tá me ouvindo agora? Ah, agora sim, estou ouvindo Tá jóia. maravilhosamente bem. Boa Valeu, tarde, obrigado. Boa boa tarde. tarde. Prazer estar aqui novamente com você para esse diálogo, né? Exatamente. E então, gente, boa tarde a todos. Eu sou a Cida Moreno, eu sou professora, sou atriz, sou mestre em ensino de artes cênicas e sou pesquisadora de teatro negro. Também sou blogueira, né, de teatro negro. Eu tenho uma página chamada Cafuné na Cena Preta, onde eu costumo comentar os espetáculos de teatro e coletivos negros que estão em cartaz. Bom, e durante esse tempo vou bater um papo, a gente vai tecer, costurar um diálogo com o professor Flávio Gomes, uma grande honra para mim. Para quem não conhece o professor Flávio Gomes, deixa eu ver aqui a colinha dele. O professor Flávio Gomes é um grande historiador, é um escritor, pesquisador da escravidão e do pós-emancipação, tem vários livros publicados, e é professor da UFRJ, do IFIX e também da Universidade de Campinas, da Unicamp. Bom, o nosso diálogo aqui hoje faz parte da jornada de histórias das mulheres negras, do coletivo de historiadores negros. É uma página que já reúne aí cerca de 10 mil seguidores de historiadores e pesquisadores de todo o Brasil. A gente está fazendo essa jornada em comemoração ao Dia da Mulher Negra e Latino-Caribenha, que se comemora agora no dia 25 de julho, né, que já é amanhã. E hoje a gente vai estar, então, debatendo o tema O T das Mulheres. Política, gênero, raça e teatro na década de 40. Século XX, década de 40. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução, né? O T é o Teatro Experimental do Negro, que foi introduzido na década de 40 pelo pluriativista, né? O multiartista Abdias do Nascimento, um dos nossos maiores ativistas do século XX. Depois eu vou estar falando um pouquinho mais sobre ele, mas eu vou começar esse debate, né? Primeiramente fazendo uma pequena introdução, muito rápida, por causa do nosso tempo, sobre a personagem negra na história do teatro brasileiro. Bom, todo mundo, eu imagino que já ouviu falar, né, quando a gente está discutindo a temática negra, que os nossos passos vêm de longe, e vêm de longe mesmo, né, professor Flávio? Verdade. Desde que aqui, né, foi estabelecida essa colônia chamada Brasil, né, que traficou, né, que sequestrou, né, os nossos irmãos negros, o povo africano. Então, é aí que já foi plantado a história do negro nesse país. Isso cerca de 520 anos, né, desde que o Brasil foi invadido. Bom, e aí como é que começa, então, a presença do ator negro nesse cenário? O teatro ele é introduzido no Brasil através dos jesuítas, que tinham um projeto de catequização do povo indígena no sentido de impor a sua cultura cristã. Junto com os índios, o povo negro também, os escravos também, receberam
essa dogmatização, né? Começou primeiro com os indígenas e, na sequência, vieram os negros, que também foi imposto a esses negros a religião cristã, né? Para que houvesse o apagamento geral da sua cultura e da sua religião. E aí, em meados do século XVI, o que vai acontecer com esses negros, né? Com essa população africana que já estava aqui no Brasil? Eles, então, vão começar a introduzir, né, nas festas natalinas, né, alguns autos religiosos que eles misturavam da sua cultura africana com um pouco da cultura indígena e também a cultura dos portugueses. E desse modo, então, começou-se essas representações que a gente pode chamar de autos religiosos, né? E que na época era vista como autos profanos, mas já era uma forma do povo negro, então, fazer uso dessas representações espetaculares, ou seja, unindo a sua herança africana com a herança indígena e com um pouco daquela cultura que os portugueses, então, estavam lhe submetendo. E aí a coisa vai, né? A gente vai chegar no século XVII, e esses negros, então, vão começar a ocupar a cena da seguinte forma: o teatro era visto pela sociedade vigente como uma arte menor, uma arte que não era digna de ser realizada pela elite, né, pela classe elitizada europeia, que era a população do Brasil naquele momento. Eles consideravam o teatro uma arte menor. E sendo uma arte menor, quem eram as pessoas, né, a população mais propícia que aqui vivia para então realizar aquela arte? Uma vez que eles já tinham, né, já vinham se propondo a estar no palco através dos atos. O povo negro, escravos libertos, né, mulatos, eram quem, então, se ocupavam da cena da seguinte forma: pintados de branco, tendo as mãos e o rosto pintados de branco. Bom, aí quando chega no século XVIII, entre final do século XVII para o século XVIII, começa a surgir algumas companhias aqui no Brasil. A gente tem duas companhias aí muito famosas, uma do Padre Vieira, que era considerado o precursor da ópera, né? E quem é que era o elenco que fazia parte dessas companhias operísticas? A grande maioria de negros, mulatos e afrodescendentes. Africanos libertos eram essa parte da população do Brasil, né, que era inclusive a maior, que fazia parte dessas companhias, né, que eram duas. Deixa eu ver uma colinha aqui. Ah, tá. Então, que era a companhia do Padre Ventura, Padre Vieira não, Padre Ventura, considerado o precursor da ópera, e o Padre Ventura ele se popularizou nesse século XVIII no Rio de Janeiro, porque ele montava grandes clássicos, entre eles o Voltaire, o Molière, e seus espetáculos eram permeados de muito luxo, de muita riqueza. Muitos figurinos bem elaborados, bem acabados, e também tivemos... teve outro também, deixa-me ver. Aí a companhia também do mulato Manuel Luiz, também uma companhia operística com elenco majoritariamente de negros e mulatos e permeada de muito luxo e beleza. Bom, até então o negro, a maioria do povo negro, era quem ocupava então a cena do teatro brasileiro. Quando chega no século XIX... então, assim, começou a chegar companhias francesas de repertório aqui no Brasil, chegou a família imperial, né, e o teatro começou a ganhar um novo status. Então, no século XIX, começam a surgir autores brasileiros que vão escrever para o personagem, que vão escrever a personagem negra, que vão inserir em seus contextos. Mas é de que forma que esses personagens são inseridos? Que a população negra é inserida nesses espetáculos que vão ser apresentados para a corte? Através de personagens subalternizados. Papéis que correspondiam à posição do negro naquele cenário. Né, papéis estereotipados, e aí a grande autora de teatro, a Leda Martins, né, ela vem falar de 3 elementos que foram determinantes para esses escritores, né,
que se inseriram, então, na dramaturgia brasileira. E aí ela cita 3 personagens, que eram o escravo fiel, o negro caricatural, que era aquele de comportamento ridículo e grotesco, e o elemento pernicioso, que é o que ameaçava o equilíbrio e a harmonia, né, dos senhores da época, né, da elite brasileira. Então, a personagem negra, quando ela é inserida no contexto da dramaturgia, então ela vai permear por esse universo. E aí isso aí vai ter desdobramentos, né? Esses desdobramentos vai fazer com que a personagem negra, até hoje, ainda seja vista como o bandido, como o vagabundo, como a mulata, a negra safada, ou então aquele negro fiel, né, que está ali só para servir ao seu senhor, sem nenhum questionamento. E alguns dos autores que se destacaram nessa época, que foram os primeiros autores brasileiros, a gente pode citar o Martins Pena, o Joaquim Manuel de Macedo, entre outros, né? Tiveram também o Arthur de Azevedo, mas o Arthur de Azevedo, futuramente, ele vai escrever uma obra que ele vai dar um destaque, né, para o negro, colocando esse negro no lugar de luta e de questionamento. Se não me engano, o nome da obra que ele escreve, final do século XIX, é O Escravocrata. Bom, mas aí chegamos no século XX, tudo isso para introduzir, né? Por que a gente vai falar das mulheres do TEM e o que foi o TEM? Quando chega no século XIX, então a cena teatral começa a ganhar um outro patamar, né? A gente começa a vislumbrar a presença de vários negros já inseridos, então, na cena, mas ainda não como protagonista. Então, a gente pode citar aí o Grande Otelo, né, que veio antes do TEM, que foi em 1944. Nós temos as companhias de revista, né, o teatro de revista, e entre elas nós temos a Companhia Negra de Revista, dirigida pelo Di Cachalotti. Essas companhias, elas aglutinavam uma grande variedade de mulheres negras, de mulatas, porque eram companhias teatro de revista, que é aquela forma de teatro, né, que mistura a dança, o humor, a música. E o que estava muito em alta nessa época era o samba, o machixe, elementos que surgiram aí no final do século XIX, né, início do século XX, e que tinha o povo negro como grande representatividade dessa parte cultural da nossa sociedade. Bom, também nessa época, antes do Teatro do TEM, um negro que teve destaque foi o primeiro palhaço, Benjamin de Oliveira. Mas até então, o negro não ocupava a cena como protagonista. O que se via nos espetáculos e nas montagens, quando precisava de um ator negro, era o chamado blackface, ou seja, que era o branco pintado de negro, porque ao negro não era dado ainda esse espaço para ocupar a cena como protagonista. Isso sem falar nas nossas histórias, né, que não eram levadas à cena. Né, as nossas histórias, as nossas representações oriundas da África, né, a nossa cultura africana, nada disso, para tudo isso havia um apagamento. E eis que, então, na década de 40, início da década de 40, surge na cena o inquieto, né, é assim que eu gosto de chamar ele, pela sua representatividade nesse cenário sociopolítico e cultural brasileiro, o Abdias do Nascimento. O Abdias do Nascimento, já em 1931, ele fez parte da Frente Negra Brasileira e ele era, entre outras coisas, advogado, economista, autor, ator, dramaturgo, poeta, professor. Na década de 90 se tornou deputado federal e senador. Quando ele se autoexilou no final dos anos 60, ele foi para Nova York, onde se tornou professor acadêmico, né, na Universidade de Nova York. E aí o Abdias, já cheio de questionamento, né, sobre a questão do racismo e do mito da democracia racial, né, que tinha acabado de ser imposta, né, lá
na era do Vargas, né? Através da obra Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire. Em 1941, o Abdias, então, faz uma viagem ao Peru. Quando ele chega no Peru, ele assiste um espetáculo chamado O Imperador Jones, do americano Eugene O'Neill. Eu sempre me enrolo com Eugene O'Neill, autor de O Imperador Jones. Bom, e aí o que chama a atenção do Abdias nesse espetáculo, né? O personagem central, que era o Imperador Brutus, é um personagem negro, é um homem afro-americano que se torna imperador, mas dentro daquele contexto, né, da branquitude, ele não é aceito, ele é subjugado por causa da cor da sua pele e da sua origem. Só que quando o Abdias assiste esse espetáculo, ele se depara com um ator branco, pintado de preto, interpretando o Imperador Brutus. Só um minutinho. E esse fato... Sumiu. Não, voltou. Bom, e aí esse fato... Engasguei. Professor Flávio, enquanto isso, por favor, continue falando sobre quem foi o Abdias e eu volto para falar sobre o tema. Tá ótimo, desculpa, tá ótimo. Valeu. Bom, primeiro é uma honra, uma satisfação estar aqui com a grande pesquisadora, parceira, né, Cida Moreno, e estar também nessa jornada, como ela já apresentou. Para a gente não perder tempo, porque a Cida estava mais ou menos montando, né, construindo, era exatamente esse ambiente que o Abdias se inspira ao fazer essa viagem e ver esse teatro internacional. Ele está criando ali, meados dos anos 40, em 44, né, o TEM vai estrear, né, um grupo teatral, que ele vai denominar o Teatro Experimental do Negro, até uma coisa muito interessante, o título, né, o Teatro Experimental do Negro, todo conhecido como TEM, arregimentando, e aí eu acho que a gente começa a entrar na parte central dessa nossa comunicação, nesse nosso bate-papo, que é a ausência de mulheres negras, arregimentando setores sociais negros dos mais amplos, né? Então, o Teatro Experimental do Negro, antes mesmo que a gente comece a falar da questão feminina, que é a questão central, ainda precisa ser mais explorado do ponto de vista de pesquisas, como é um movimento social, talvez um dos mais importantes movimentos sociais negros do século XX, na medida em que ele o quê? Provoca setores sociais negros muito heterogêneos. Professores, intelectuais como Guerreiro Ramos, Edson Carneiros, atores jovens, que o Haroldo Costa vai estar lá com 14 anos, e também mulheres negras, como a Cida vai apresentar, que esse é o grande tema dela. Então isso é interessante. Sim, E qual a atmosfera? Aí é importante. Não é 44 só, claro, é aquela data central, mas é o quê? Ainda é na guerra. Nós já estamos na guerra. O Teatro Experimental do Negro, inclusive, a estreia vai ser o quê? No dia da vitória. Vai ser no dia da vitória. Então, não é qualquer atmosfera. O teatro é criado em 44, em plena guerra, mobilização negra muito importante. Você vê um cara como Abdias, que é de 14, nasce em 1914, e em 1944 ele estava com 30 anos, portanto, intelectuais maduros, Edson Carneiro, mais velho, Guerreiro Ramos, né? Importantes, né? Nessa ambiência. Aí você tem o final da guerra, você tem o final do quê? Da ditadura do Getúlio Vargas, que está entrando com oligarquia em 30, quer dizer, o Vargas sai, né? Em 46, isso o teatro já está acontecendo. Você tem a entrada do Dutra para presidente da República, você tem a chamada de uma constituinte, que é a Constituinte de 46, quer dizer, é importante ver que essa criação do Abdias podia ter acontecido, por exemplo, 10 anos antes, em 34, podia ter acontecido na época da Frente Negra, quer dizer, não, mas ela acontece, até uma coisa interessante, né, de pesquisas que ainda precisam ser mais refinadas, que as primeiras ideias do Abdias na criação do Teatro Experimental do Negro é em São Paulo. Uma coisa interessante para novas pesquisas. Abdias vai sofrer, eu diria, isso é fruto de pesquisa, não é o que eu acho, não acho nada. O historiador não acha nada. Sim. Ele vai sofrer, vai haver algumas pequenas resistências, nem sempre tão explícitas,
porque na verdade ele era, embora paulista, ele era do interior de São Paulo, passando Sim. muito rápido pela capital, indo para o Rio de Janeiro. Então ele sofre algumas pequenas resistências, e é até interessante, porque depois vai ser criado o Teatro Experimental do Negro em São Paulo, né? E o Geraldo Campos, que é um grande parceiro do Abdias, vai inclusive criar o jornal A Senzala, que era mais ou menos um diálogo com o jornal O Quilombo, que foi criado. Então, esse é o primeiro aspecto, a criação do TEM. O segundo aspecto, e aí eu já vou voltar a palavra para a Cida, é que o TEM não era só teatro. Isso que é o importante. O TEM, né, o Teatro Experimental do Negro, quer dizer, a gente podia fazer, eu adoro o jogo de palavras, o TEM tem muita coisa, tem muito mais coisa do que só o teatro, né? No sentido que das peças, da formação de atores, era um movimento político, cultural muito forte, né? Com jornais, com associação de domésticas, com curso de alfabetização. Mas, de uma maneira geral, engraçado, o TEM ele é um tema conhecido. Ele é um tema conhecido, ele é um tema importante, né? Tem um conjunto considerável de dissertações e teses sobre o TEM. Então, ninguém pode dizer que o TEM é um tema desconhecido do mundo acadêmico estrito. Porém, e aí tudo se vai preparando para voltar a palavra para a grande Cida, né, que é a grande a artífice fundamental desse nosso papo aqui. Porém, as narrativas sobre o TEM foram muito concentradas ou em narrativas institucionais, em que o TEM aparecia quase descolado dos seus personagens, de carne viva, né, expectativas, percepções, ou narrativas masculinas, fundamentalmente centradas na figura do Abdias. Ou seja, primeiro, não é o Abdias que é o culpado dessas narrativas serem centralizadas nele. Ele, de fato, é o quê? Ele é o fundador do trem, é o cara que idealizou, que faz os contatos, que atrai em torno dele uma série de intelectuais. Só para dar um exemplo, intelectual como Wilson Tibério, que está lá na Europa, que passa por aqui, várias coisas. Porém, os historiadores, eu falei dos negros, Augusto Boal, também intelectuais brancos, são próximos, mas algumas narrativas, ou quase todas as narrativas, de alguma maneira, superdimensionaram. Aí eu vou encerrar por aqui. Ou a figura masculina, leia-se Abdias, até outras figuras masculinas precisam ser mais estudadas na participação delas no TEM. Vou chamar a atenção do Marraco, Guerreiro Ramos. E quando se fala nas figuras femininas, é muito centralizadas em duas importantíssimas atrizes, né? A Cida vai apresentar, a Ruth de Souza, a grande dama do teatro, infelizmente falecida há um ano, e a Léa Garcia, mas muito mais numa narrativa em função do quê? Da carreira artística que essas mulheres vão fazendo. E aí fica uma grande pergunta intelectual para nós, fundamental, historiadores, cientistas sociais, quem são essas mulheres e outras mulheres que estão por trás do TEM? Né? Quem são esses nomes, esses rostos, essas expectativas? Mais do que só identificar o nome dessas mulheres, é reconhecer o que essas mulheres queriam. Aí não são só mulheres empregadas domésticas semi-alfabetizadas. Havia, inclusive, mulheres profissionais liberais, como a Guiomar Matos. Aí a gente o quê? A gente não centraliza a figura do TEM na figura da mulher atriz, da mulher negra atriz, mas da mulher negra no sentido que mais amplificado de contribuições. Aí eu volto a palavra para a Cida. Vamos nós agora, Cida, de novo? Vamos nós. Deixa eu falar devagar. É porque eu estou aqui numa cidade muito fria. Eu estou em Minas Gerais, aqui é um frio, e isso atinge literalmente a nossa voz, por mais que a gente se agasalhe. Então eu peço desculpa aí pela interferência, mas eu tinha aqui o professor Flávio, né? E adiantei, então, a entrada do Flávio. Foi bom para eu não ficar falando muito tempo sozinha. Bom, então eu estava falando, né? Como que surgiu no Abdias, o que que suscitou nele a necessidade de criar essa companhia, esse projeto sociopolítico e artístico, cultural, que eu tenho para mim como o maior projeto de luta
o maior projeto artístico de luta contra o racismo do século XX. Isso levando-se em conta que o TEM durou 24 anos ativos. Bom, e aí quando ele assiste esse espetáculo lá em Lima, ele então fica com aquela coisa, né? Começa aquele questionamento que aquela situação de um branco pintado de negro também acontecia no seu país. E a gente estava aqui vivendo o auge do mito da democracia racial. E aí ele questionou para ele mesmo, bom, então, é uma mentira, né? Essa democracia racial é falsa, isso não existe, porque no meu país os negros, os brancos são pintados de negro quando tem que estar na cena sendo protagonista de tal. Ele então volta para o Brasil, isso em 1941, e começa a se organizar para, em 1944, conseguir fundar o Teatro Experimental do Negro. Bom, segundo consta, né, nos próprios escritos, né, do Abdias do Nascimento, onde existe um vasto material no IPEAFRO, que é o órgão que cuida de toda a documentação, que registra todo o acervo do Abdias do Nascimento, então o próprio Abdias vai dizer o seguinte, que no primeiro momento ele intencionava, né, é claro, o objetivo era formar essa companhia de teatro, mas antes disso ele precisava de alfabetizar aquele povo negro, de dar instrução, de trazer ele para aquele universo cultural, para o universo do conhecimento, principalmente através da alfabetização. Porque, segundo dados estatísticos da Lélia Gonzalez, em 1950, havia um grande percentual, a maioria do povo negro era analfabeto. Então, a lei, inclusive, cita que no universo das mulheres, 90% das mulheres negras se ocupavam de trabalhos serviçais e semi-analfabetas, ou semi-analfabetas. Então, a primeira conjuntura dessa formação do TEM, né, e aí o Abdias já vislumbrava o que poderia ser isso lá na frente, é alfabetizar esse povo, né, é preparar esse povo para então que eles ocupassem a cena. E no primeiro momento ele consegue reunir um grupo, um coletivo de 600 pessoas. Paralelo a esse processo de alfabetização, esse coletivo também tinha aulas muito interessantes, que foi a preparação para estar em cena. Então, eles tinham curso de introdução ao teatro e às artes, eles tinham curso de conteúdos teóricos e práticos, estética negra, temática negra, cinema negro, escultura africana, folclore, música, dança, e isso tudo com profissionais do mais alto gabarito daquela época. Tiveram aula de humorismo como fator de integração social com o Grande Otelo, tiveram aula de poesia, de dramaturgia negra, apesar do nome da dramaturgia negra, mas com Augusto Boal. Enfim, tiveram aula também de figurino com Fernando Pamplona, o saudoso, né, grande carnavalesco Fernando Pamplona. Então, ou seja, o Abdias pensou em tudo, porque ele pensava num projeto muito grande, um projeto amplo, que ia resgatar os valores né, do povo brasileiro, desse povo que vivia, dos africanos que aqui se ocupavam. Então, resgatar os valores da comunidade negra, apagados pela hegemonia branca, né? Que insistia, até hoje, né, em colocar e fazer com que o negro acredite que ele é uma raça inferior. Bom, e aí, nesse primeiro momento, quando o professor Flávio, né, fala que o TEM, né, ele, de uma certa forma, ele é simbolizado pelas presenças do Abdias do Nascimento, nada mais justo, porque foi o seu primeiro mentor, e das figuras televisivas que ganharam visibilidade. A Ruth de Souza, a nossa primeira grande dama negra do teatro, e Léa Garcia, que felizmente está aí ainda entre nós, né? Mas o TEM também foi alicerçado, a base feminina do TEM foi muito forte, porque pelo TEM passaram várias mulheres, né? Uma delas que chegou no primeiro momento foi a Arinda Serafim,
que era, na época, uma empregada doméstica, mas que se torna uma grande escudeira, né? Uma figura de extrema importância no contexto do teatro experimental do negro. E a Arinda Serafim, inclusive, vai ser no espetáculo Imperador Jones, só tinha um papel feminino, que é a Arinda Serafim, que vai interpretar esse papel. Depois, lá na frente, a Arinda faz um filme do Nelson Pereira dos Santos, um papel de bastante destaque, onde ela é muito, muito elogiada, muito considerada, mas a Arinda, por não ter seguido uma carreira televisiva e uma carreira midiática, ela se perde no tempo, né? Tanto é que existem pouquíssimos registros da Arinda Serafim no histórico da nossa dramaturgia. Bom, outra figura de bastante peso, né, e representatividade que fez parte do TEM foi a Mercedes Batista, a primeira bailarina negra, né, a entrar no Teatro Municipal. E depois a Mercedes Batista, então, funda, né, a primeira escola de dança afro-brasileira, já trazendo todo o arquétipo dos orixás e misturando ao nosso histórico de dança. E é a Mercedes Batista quem vai preparar a Léa Garcia para, então, fazer a sua estreia no TEM, em 1952, no espetáculo Rapsódia Negra. A Léa Garcia, então, contava com 17 anos. Outra figura também muito importante que passou pelo TEM feminina e que foi uma das bases, né, no contexto das mulheres, foi a Maria Nascimento. A Maria Nascimento, o TEM, o Abdias inaugurou, né, nesse projeto do TEM, o jornal O Quilombo. Foi um jornal que durou de 1948 a 1951, foram 3 anos que esse jornal aglutinava, né, todo o contexto, toda a situação, toda a problemática da população negra na cidade do Rio de Janeiro. E dentro desse jornal havia uma coluna chamada Fala Mulher, que era direcionada pela Maria do Nascimento. A Maria do Nascimento, ela era uma roupeira, que também se soma ao TEM nesse primeiro momento, e são essas mulheres que vão dar base para todas as outras que depois compunham o elenco feminino do TEM. O Haroldo Costa, ainda muito jovem, né, ele vem fazer parte do TEM, e depois eles criam um espetáculo chamado, se não me engano, Aruanas, que era um espetáculo que reunia um grande contingente de artistas e mulheres, né, principalmente em sua maioria mulheres negras, que apresentavam as danças e os rituais folclóricos afro-brasileiros, e aí, num determinado momento, o Haroldo Costa se torna um dissidente do TEM, e com essa companhia que ele forma, ele vai excursionar para vários países fora do Brasil. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre o percurso do TEM? O TEM também criou, né, preocupado com a valorização das mulheres negras, né, que naquele contexto ainda era subjugada em relação às mulheres brancas, e o TEM vai criar, então, o concurso Boneca de Piche, que era um concurso que levava a cena e escolhia a mais linda, né, a mais bonita, né, das mulatas. Esse concurso, no primeiro momento, ele foi muito contestado, porque alguns críticos achavam que aquilo também poderia levar à hipersexualização da mulher negra. E aí o Abdias rebate que não, que era exatamente o contrário, que ele queria mostrar os valores daquela mulher negra, né? Os concursos de Miss nessa época, né, anos 50, anos 60, eram o auge no Brasil, né? E a representatividade toda eram quem? Eram as mulheres descendentes dos europeus, né? A mulher branca, essa que era a mulher considerada a mulher bonita do Brasil, né? Eram essas mulheres que eram capas da revista O Cruzeiro, que era o grande jornal da época, e era um sonho que para as mulheres negras estava muito distante. Imagina uma mulher negra ser Miss Brasil naquele contexto,
da democracia racial, né, mas que também não tinha espaço, né, para destaque e protagonismo dessa mulher. Então, Abdias criou esse concurso Boneca de Piche e Rainha das Mulatas, né, professor? Isso, eram dois concursos, tanto da Rainha da Mulata como da Boneca de Piche. Sim. Né? E aí tem o impacto, né, Cida, porque não era só um concurso de beleza negra, era um concurso de beleza negra no sentido de uma cidade, era a capital, né, a capital, Rio de Janeiro, a capital do Brasil, com muita repercussão, porque o jornal Quilombo acabava sendo com muita publicação. Então, esses concursos, e tinha uma cobertura da imprensa, tem um impacto muito grande, porque como eu disse, muitos desses concursos até existiam em irmandades, em clubes, né, associativistas, mas não com o impacto que a gente poderia chamar hoje, a palavra é anacrônica, midiático, né, principalmente dos jornais da época. Algumas pessoas, Cida, só uma pergunta. Então, eu estou lendo aqui também, quer dizer, como você está falando, eu estou conseguindo ler, e é bom porque é uma maneira também de dialogar, já que a gente não pode ouvir algumas pessoas. Tem algumas perguntas aí sobre, por exemplo, o Guerreiro Ramos. O Guerreiro Ramos, o importante, o intelectual na época já consolidado, ele vai atuar junto com a Abdias, inclusive dando um curso de psicodrama. É muito interessante, porque vai ter muita polêmica na imprensa, porque quando surge, como tudo que a população negra promove, ainda hoje é assim, sempre há logo uma reação de que por que tem que ser o teatro experimental do negro, por que era só o teatro experimental. Então vai ter uma reação muito grande a essas práticas, né, por exemplo, do Guerreiro Ramos, concurso de psicodrama, e também a figura do Ironides Rodrigues, que era um professor também de teatro, foi o primeiro tradutor. E o Ironides foi o primeiro professor de alfabetização do TEM, e que depois vem escrever vários espetáculos, né? Inclusive o Sortilégio Negro, ele vem escrever, depois ele escreve um espetáculo sobre a noiva fatal, que não conseguiu ser estreada aqui no Brasil, né? E esse Noiva Fatal, ele escreve Medeia também, e foi uma pessoa de uma participação muito, muito peculiar na fundação do TEM, né, que vai permear todo o tempo, né, que o Teatro Experimental do Negro, que esse projeto, né, que eu não gosto nem de falar só em Teatro Experimental do Negro, na verdade é um grande projeto, né. Bom, eu queria então, a gente não tem muito tempo, eu queria fazer um link, né, do TEM, dessas mulheres do TEM, com o que representa hoje para nós, mulheres contemporâneas. Né? O TEM, sem dúvida alguma, foi o maior movimento, o pioneiro. Né? Há controvérsias, porque há quem acredite que as revistas de teatro, a revista de teatro negro, foi a pioneira, que veio em 1926, a do Di Cachalote, porque também ali aglutinava um grande contingente de artistas negros, né? Mas por que o grupo, essa companhia do Abdias, ao meu ver, ela tem uma importância mais fundamental, de mais peso? Primeiro, que ela aglutinava vários movimentos, não era só a ocupação da cena, né? Tinha todo um movimento político, tinha todo um movimento social, tinha todo um movimento de luta contra o racismo. Inclusive, em 1966, o Abdias estava com um espetáculo belíssimo, que é o Negritude, que foi convidado para se apresentar em Dakar, no Senegal, né? E aquilo foi uma grande felicidade para o grupo, porque eles estariam, né, na própria origem, né, na terra dos nossos ancestrais, levando então um espetáculo de uma companhia negra feito por atores negros. E o espetáculo não conseguiu ir, não pôde ir por causa da censura. Eles tentaram de tudo, mas infelizmente o espetáculo foi barrado e foi inviabilizado de chegar até o Senegal. Mas então o peso do teatro do experimental do negro, ele se difere do teatro de revista, porque ele vai além só da ocupação da cena, né? E ele lutava por esse protagonismo, associando em suas performances a questão da espetacularidade africana, né, dos rituais africanos, da religião, e eram
as nossas histórias sendo contadas sobre a nossa ótica e sobre o nosso olhar, com o negro sendo protagonista daquele lugar. Né? Então, essa é a grande diferença. É aí que o teatro experimental do negro marca o seu território. E isso vai reverberar um século depois, aliás, no próximo século, né? Isso foi no século XX, a gente está no século XXI. No século XXI, 20 anos depois, esse fruto do Abdias, então, começa a proliferar. Né? E uma das grandes companhias que, se não me engano, né, foi uma das primeiras, pelo menos, com visibilidade que chegou até nós, que surgiu a partir desse objetivo do TEM, foi o Bando do Olodum, em Salvador, que surge em 1987. O Teatro Experimental do Negro se encerra em 1988, quando o Abdias tem que se exilar, né, quando já não havia mais condições econômicas, e dentro daquele cenário da ditadura, não tinha mais como sobreviver aqui no Brasil. Ele, então, né, vai para outro continente, vai para outro lugar, né, para outra esfera. E aí, em 1987, surge na cena o Bando do Teatro Olodum, que vem aí brilhantemente, né, ocupando esse espaço do teatro negro na cena contemporânea, e isso começa a proliferar. No início dos anos 90, surge a CIA Black e Preto no Rio de Janeiro, da qual eu fiz parte naquele primeiro momento, e ali a gente já tem, então, pelo menos ali no Rio de Janeiro, a gente já começa a apontar algumas mulheres que também são herdeiras do TEM, né? E aí eu cito Ileia Ferraz, Carmen Luz, Sarita Rodrigues, Naira Fernandes, Zenaide de Jadilê, que infelizmente faleceu, né, há alguns poucos anos atrás. E a coisa, então, começa a tomar vulto, né? E isso a gente já faz uma ponte, então, com quem? Com Léia Garcia, que tinha sido oriunda do TEM, que é oriunda do TEM, e que está em cena, está nativa até hoje, e que nesse momento da Black e Preto pode fazer parte, né, do nosso movimento. Tivemos também a atriz Heloísa, eu não sei, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui completo. A gente só chamava ela de Elô, eu nunca lembro o nome dela. Eu sei que Elô também está aí até hoje. Elô fez parte também do nosso espetáculo, que foi Doroteia, do Nelson Rodrigues, e o nosso objetivo naquela época eram os mesmos objetivos do TEM, dar protagonismo para o ator negro, sermos os nossos diretores, serem os nossos escritores, os nossos autores, os nossos produtores. Bom, a CIA Black e Preto também continua aí ativamente, né, principalmente através da figura da Ileia Ferraz, a grande e respeitosa Ileia Ferraz, e agora, né, já na segunda década do século XXI, a gente tem aí a cidade do Rio de Janeiro invadida por grandes coletivos, né, por grandes aquilombamentos, que é quem tem dado continuidade ao legado de Abdias. Então, a gente tem aí grandes destaques, vai ficar muito difícil para mim citar, né? Eu gostaria muito de centrar o meu pensamento nas mulheres, mas a gente tem aí a Sol Miranda, que é uma grande representatividade jovem, né? Nós temos a Flávia Souza, nós temos Tatiana Tibúrcio, grandes nomes da cena feminina que estão aí, sabe, ocupando e dando continuidade ao legado do Abdias. Então, ou seja, foi uma herança, né, uma herança cultural, porque, infelizmente, a história, né, de um povo negro, de um artista negro, que começa no século XVI, passa pelo XVII, pelo XVIII, pelo XIX, estamos pelo XX, estamos no XXI, e a figura do negro ainda é subjugada, sabe? Na visão de quem tem o poder, né, dos espaços midiáticos, dos espaços de visibilidade, o negro ainda é visto de uma forma subjugada. Nós ainda, quando ocupamos, na sua maioria, os papéis de inferioridade, é aí que a gente está associado.
nós ainda não temos escritores negros ocupando a cena, nós não temos produtores, donos de uma emissora de televisão, nós não temos autores de novela negros, né? Tem pessoas, já é claro, que hoje já existe um movimento, graças às cotas, né, que está dando acesso ao conhecimento, ao empoderamento, à ocupação de território. Nós estamos caminhando, né? E é uma luta que não tem mais volta. Não tem mais volta. Ou seja, essa geração que está vindo aí cada vez mais fortalecida, ela vem realmente para brigar e para ocupar. E vai chegar um momento que a gente vai realmente poder ocupar de forma a poder fazer o que a gente quiser. Porque, infelizmente, como a nossa condição financeira ainda não a gente não faz parte, né, da camada privilegiada desse país, muitas vezes a gente ainda tem que se sujeitar a fazer um papel que a sociedade acha que é onde a gente tem que estar. Né? Então, tem muitos questionamentos, porque não tem que fazer, não deve fazer, mas assim, cada um é que sabe onde seu calo aperta. Então, a gente não tem como criticar. O que a gente tem que continuar se organizando, se aquilombando, se fortalecendo, para que então a gente possa ocupar a cena em sua totalidade, né? E cada vez mais fazer valer o que foi esse projeto tão importante, tão vital, tão necessário que foi o Teatro Experimental do Negro, e que até hoje reverbera. Então é isso, professor. Você quer concluir? Não, eu teria algumas perguntas para você, Cida, explorar ainda mais, mas eu acho que o nosso tempo acabou, mas certamente também é uma pesquisa sua que você começa agora, né? Se preparando, né, para o doutorado, né? Você vai fazer o doutorado sobre esse tema, muito interessante, né? Enfim, várias coisas aí que vão aparecer em artigos e futuramente na sua tese de doutorado e certamente um livro aí sobre o teatro negro. Tese, no lançamento do livro, porque eu só queria pontuar uma coisa. Para nós, artistas negros, né, esse tema do Teatro Experimental do Negro, ele já é bastante familiar, né, para essa comunidade de artistas. Mas ele ainda é muito pouco explorado. Existe muito pouco material sobre o Teatro Experimental do Negro. Eu já me defrontei com uma professora de uma universidade que eu fazia parte, que trabalhava com teatro engajado e que nunca tinha ouvido falar no Teatro Experimental do Negro. Então, assim, é um material, a gente precisa de deixar um registro para gerações que virão, né, para quem está vindo. Né? Então, assim, eu pretendo dar essa contribuição. Pois não. Fica tranquila, Cida, porque eu também dou aula de história na UFRJ há 24 anos e já me acostumei que muitos alunos têm contato com a história do Brasil republicano e nunca ouviram falar de Frente Negra, Legião Negra. Então, isso aí, o teatro negro aí não é o único, não. Enfim. Eu acho que é porque essas pessoas entram nesses universos com um olhar muito limitado. Ou seja, só me interessa aquilo, só me interessa estar no palco ou na televisão, fazer sucesso e ganhar dinheiro e ser capa de revista. Mas a gente precisa conhecer a nossa história, sabe? Até para não achar que a gente chegou ontem. Ou seja, para não achar que eu já vou chegar e já vou sentar na janela. Não, tem muita história por trás, sabe? Tem toda essa história, que é a história do negro nos palcos, começa no século XVI. Ou seja, tem 5 séculos, né, que a gente está na cena e a gente ainda sofre o apagamento por ter a cor da pele diferenciada. Então é isso, eu queria só dar uma dica para quem se interessar em conhecer um pouco mais. A professora Evani Tavares Lima tem uma tese de doutorado maravilhosa, onde ela faz um estudo sobre a relação do Teatro Experimental do Negro do Abdias com o Bando do Olodum. É uma tese, assim, um material precioso. Tem também a Miriam Garcia Mendes, né, que escreveu sobre a personagem negra no teatro brasileiro. Tem também o Mário Cassiaglia,
que também escreve uma pequena história do teatro no Brasil. Lá, em todo esse material, vocês podem encontrar uma pesquisa mais aprofundada, né? O que eu fiz aqui foi só uma introdução. E no IPAfro, né? No IPAfro está todo lá, todo o pensamento de Abdias, todo o seu acervo está lá no site do IPAfro, e toda a antologia do Abdias, todas as suas peças, toda a sua obra, vocês encontram em Dramas para Negros e Prólogo para Brancos. Bom, infelizmente, gente, é corrido mesmo. Eu vi que tiveram algumas perguntas aqui, a gente não consegue responder, porque não dá para ficar parando, né? E a gente age contra o tempo, tem que respeitar. Quero agradecer imensamente a oportunidade me dada pelos historiadores negros. Eu ainda não sou uma historiadora, mas muito brevemente eu vou fazer parte desse universo das contadoras de histórias e das nossas histórias, orientada pelo meu grande parceiro, incentivador, que eu mantenho toda a minha gratidão, Flávio Gomes, que nesse momento, gente, não quer... O Flávio Gomes não quer deixar eu curtir minha depressão de quarentena, viu? Ele não quer deixar. Eu juro que eu queria. Ok. Valeu, Cida. Obrigada a todos, gente. Beijo. Tchau. Valeu, até a próxima. Até a próxima.